Você sabe o que é equitação de trabalho? Eu sou Gabriel Marins, treinador e competidor da modalidade, e vou contar tudo para você. Assiste aí. A equitação de trabalho é uma modalidade que veio originalmente de Portugal e Espanha. Ela está no Brasil desde mais ou menos os anos 2000, o começo dos anos 2000, veio por conta da Associação do Cavalo Lusitano, da ABPSL. Hoje em dia ela é uma modalidade que mantém e consegue ter cavalos de qualquer raça, estilo de montada, ou seja, você tem cavalos lusitanos, cavalos manga-largas paulista, marchador, quarto de milha, árabe, friesian, enfim, tudo quanto é raça, tudo quanto é estilo e também, claro, tudo quanto é estilo. Tem gente de clássico, de adestramento, de salto, de western, de manga larga, do que você imaginar. E sabe qual que é o mais bacana? É que todos e qualquer cavalo consegue ser competitivo e consegue muitas vezes ganhar. Ou seja, você vê todas as raças no pódio, todos os estilos no pódio, porque o que vale e o que prevalece é o bom cavalo. O cavalo bem treinado, o cavalo bem executado, o cavalo que desempenha o papel dele de forma limpa, de forma bacana. O que é a equitação trabalho afinal, modalidade? A gente tem alguns cavalos na Espanha e em Portugal, que são cavalos de fazenda, cavalos de campo, não como aqui no Brasil, que são essas fazendas grandes, como essa aqui que vocês estão vendo, mas são propriedades menores e pequenas. E esses cavalos sempre, na lida do campo, tem que abrir uma porteira, passar por uma ponte, pegar alguma coisa. Eles têm lá a cultura da garrocha, ou seja, daquela vara, por isso a argola. E daí o pessoal pegou todos esses obstáculos do dia a dia do campo e trouxe para dentro da pista para avaliar o cavalo que executa na melhor qualidade. E qual é essa qualidade? O cavalo manso, o cavalo que faz as transições tranquilas, bem feitas, suaves. O cavalo que fica no que a gente chama de uma imobilidade, ou seja, o cavalo que consegue ficar como esse aqui, ó. Eu paro, ele fica parado. O cavalo que não se mexe, que é imóvel. O cavalo tranquilo, que faz com que você execute todos esses movimentos. E daí tem um juiz dando nota para cada movimento que você fizer, para cada obstáculo que você fizer. E daí essa é a prova. A gente divide a prova em 3 fases, que a gente chama. A primeira delas é essa que eu estou aqui praticando, que é o ensino, que não é nada mais do que um adestramento mais simples, um pouco misturado, algumas coisas até de uma prova de rédeas, a gente pode falar assim. Ou seja, você tem uns círculos rápidos, você tem algumas paradas, você tem movimentos mais do adestramento clássico, como cedência à perna, o apoio, as piruetas, mas nas categorias de níveis de iniciantes, não é nada mais do que um alto, uma partida ao galope, uma transição para o trote, alguns círculos, alguns desenhos e meio que isso. Conforme você vai subindo, vai ficando, claro, cada vez mais difícil. E também um juiz aqui na fase de ensino avaliando tudo isso, dando nota para cada movimento que você fizer. Qualidade do alto, tranquilidade do cavalo, a calma, a qualidade dos movimentos em si, enfim, e tudo isso aí vai compor a nota. Depois você vai para o que a gente chama de maneabilidade, que é as fases dos obstáculos, que eu comentei com vocês agora há pouco, também com o juiz avaliando, e daí você tem diversos obstáculos, a ponte, o redil, o sino, toca um sino e recua, você tem o bônus que você coleta uma argola com uma vara na mão, você tem as balizas, você tem a jarra, você tem o copinho, enfim, são vários e vários e vários obstáculos que você faz para mostrar o seu cavalo trabalhando. Então, você mostra ele recuando, mostra ele partindo ao galope, você mostra ele no alto, nas imobilidades, você mostra as trocas de pé do seu cavalo para um juiz olhando. E depois você faz todos esses obstáculos contra o cronômetro. Ou seja, todos esses mesmos obstáculos e daí valendo contra o tempo. Quem fizer mais rápido ganha. Tem algumas bonificações, ou seja, coletou a argola, diminui 10 segundos do seu tempo, derrubou algum elemento, aumenta 10 segundos, enfim, e daí tem os joguinhos da modalidade que vai acontecendo.
Daí você faz uma somatória das 3 fases e tira o grande campeão aí da prova. E você tem categorias tanto de cavalo, tanto de cavaleiros. Então, categoria aberta amadores. Amador que está começando agora, você faz tudo ao passo e a trote. Categoria aspirantes, por exemplo, categoria de profissional iniciante, profissional que está começando agora. Categoria principal, categoria mais forte da modalidade, obrigatório uma mão na rédea, apoio, cedência perna, transição, pirueta, enfim, já fica mais difícil. E você tem categorias, claro, também de cavalos. Cavalos novos A, cavalos de até 5 anos, de 4 a 5 anos, cavalos novos B, cavalos mais velhos, tá? E assim por diante você vai tendo as categorias aí também de cavalos. É uma modalidade que você consegue fazer com qualquer cavalo, como eu falei para vocês, ou seja, esse é um baita de uma coisa bacana para você ter. E você pode fazer do jeito que você monta na sua casa, você não precisa achar que porque você está numa prova, você tem que colocar aquela roupa, sela tal, não, muito pelo contrário. Claro que tem os trajes de vestimenta, né? Então se eu estou de sela western, claro que eu vou também estar de bota, claro que eu vou estar de calça jeans e camisa fechada. Agora, eu não preciso ficar com aquele traje mega ultra blaster caro, não, muito pelo contrário. É uma coisa super tranquila, relaxada e faz com que seja muito acessível para todo mundo. Além disso, as famílias participam. Então, eu tenho clientes que fazem a mãe, a filha e o pai, por exemplo. Eu tenho um pessoal que eu dou aula que tem essa realidade. Aqui no Alto Paraíso mesmo, faz o filho, os 2 filhos e o pai. Competem lá na Equitação Trabalho. Enfim, a família inteira consegue fazer. A gente tem alguns senhores fazendo, algumas senhoras. Criançada, a partir de 6 anos, tudo pode fazer. E antes disso, a gente tem o que a gente chama da categoria especial, que é só a maniabilidade para a criança começar a fazer. Ou seja, é uma modalidade que consegue pegar todos os públicos e todo mundo consegue fazer. Desde o cara que é amador, que está começando agora, que não tem muita noção de cavalo, ou do profissional que não conhece a equitação de trabalho, até para o cara que já é do alto nível e já consegue fazer coisas mais elaboradas, mais difíceis, como essa aqui que eu fiz, que é uma pirueta, uma meia pirueta ao passo. Então, é a modalidade mais bacana que tem, claro, eu faço ela, mas eu falo isso porque eu faço ela, mas é muito bacana. E se você tem interesse em achar a Equitação Trabalho, pode mandar uma mensagem para mim aqui no YouTube ou no Instagram, que a gente pode trocar uma ideia, pode conversar. Além disso, tem o Instagram da ABET, que é a Associação Brasileira de Equitação de Trabalho. Lá você vai ver todas as informações, vai ver muita coisa. Além disso, tem também a WAWE, W-A-W-E, que é a Associação Mundial de Equitação de Trabalho. Lá você pode ver algumas coisas. Enfim, se você quiser saber um pouco mais, tem o site também da ABET, lá vai falar um pouco mais da história, vai falar de algumas coisas também. Então, se você quiser saber um pouco mais da equitação de trabalho, vá atrás, procure quem já faz. As provas sempre são transmitidas pelo YouTube, vale a pena assistir. E se você quer achar uma modalidade bacana para participar, é a equitação de trabalho. Fechou? Manda aí para quem está perdido ainda no mundo do cavalo, para quem não sabe o que vai fazer, para quem gosta de um cavalo bem feito, bem trabalhado, assim como eu, a equitação de trabalho vai servir. E se você quer saber mais, manda aí uma mensagem para a gente. Fechou? Valeu!